Nas paredes do Museu Hermitage, em São Petersburgo, existe uma tela capaz de deixar perplexo qualquer um que decida olhar além das descrições oficiais. A pintura, que retrata os eventos ocorridos em Moscou no ano de 1812, esconde detalhes que desafiam totalmente a lógica de um incêndio comum. Enquanto os historiadores narram o fogo consumindo construções de madeira, o que vemos no quadro é algo bem diferente. Os edifícios não desabam sob o peso das cinzas, e ao fundo brilha uma fonte de luz cuja intensidade e brancura não têm qualquer relação com as chamas alaranjadas e suaves de uma fogueira. Esse clarão cegante e assustadoramente nítido lembra muito mais as imagens de registros modernos de testes das armas mais potentes da humanidade do que as consequências de um incêndio do século XIX. A assinatura visual desse evento é praticamente idêntica à radiação luminosa de uma detonação de grande escala, algo que naquela época ninguém deveria sequer imaginar que existisse. A versão que aceitamos diz que 1812 foi o tempo dos mosquetes, das cargas de cavalaria e das manobras táticas de Napoleão. Somos ensinados que o grande exército de 600 mil pessoas foi derrotado pelo frio rigoroso e pela resistência implacável. No entanto, os números frios transformam esse épico heróico em um mistério sem solução. Apenas 10 mil soldados conseguiram retornar, tornando essa campanha a maior catástrofe militar da história. Mas, se observarmos atentamente os relatos daquele período, fica claro que não se tratou de uma guerra comum entre dois governantes. Estamos falando de algo muito mais abrangente e impactante, uma destruição técnica e planejada de um império inteiro, que mais tarde tentaram apagar completamente da memória das gerações futuras. A história oficial literalmente começa a desmoronar quando descobrimos que em 1812, incêndios catastróficos surgiram não apenas na Rússia, mas em todo o hemisfério norte. Não foram apenas chamas acidentais causadas por fagulhas ou descuido. Grandes metrópoles foram transformadas em cinzas em questão de poucas horas. Em Moscou, a fúria do fogo durou 6 dias, criando uma anomalia climática própria. Testemunhas descreveram rajadas de vento com tamanha força que chegavam a erguer pessoas no ar, enquanto a temperatura atingia níveis tão extremos que paredes de granito e tijolos começaram a derreter diante dos olhos de todos. As evidências da catástrofe de 1812 permaneceram preservadas não apenas em arquivos esquecidos, mas na própria aparência das cidades modernas, desde que você saiba exatamente para onde olhar. Depois que as chamas globais finalmente diminuíram, começou um período de um silêncio estranho e uma subsequente degradação nas tecnologias de construção. Cartas de um engenheiro britânico que trabalhou na Rússia na década de 1820 lançam luz sobre a magnitude dessa substituição. Ele observou que a destruição atribuída à retirada de Napoleão, na verdade, superava as capacidades de qualquer exército daquela época. As pedras dos edifícios não estavam apenas chamuscadas, elas foram transformadas sob o impacto de um calor que nenhuma fogueira terrestre seria capaz de gerar. Sob os escombros das cidades destruídas, os construtores encontravam fundações de escalas inacreditáveis, restos de estruturas que superam tudo o que a humanidade é capaz de erguer hoje. Nós literalmente reconstruímos a civilização sobre os ossos de gigantes, utilizando métodos primitivos, onde antes reinavam tecnologias de alto nível. Este período tornou-se o ponto de uma ruptura cultural profunda, onde a continuidade do conhecimento foi interrompida de forma violenta. A arquitetura após 1812 tornou-se mais simples, mais seca e menor, como se os sobreviventes estivessem apenas tentando imitar a grandeza do passado, sem compreender sua verdadeira essência. Foi exatamente nesse momento que a história oficial começou a ganhar as características de um cenário decorativo que conhecemos. As causas reais do fim da Tartária foram substituídas por narrativas sobre o rigoroso inverno russo, incêndios acidentais e manobras táticas. Foi criado todo um sistema de mitos destinado a explicar por que um império mundial próspero com uma infraestrutura unificada desapareceu dos mapas praticamente da noite para o dia.
A verdadeira memória daqueles eventos não está registrada nos livros didáticos, mas nas camadas de cinza sob nossos pés, nos cais de granito fundidos e nas cicatrizes de radiação nas pedras de edifícios antigos. Vivemos em um mundo que foi reiniciado há pouco mais de 2 séculos. O reconhecimento de que 1812 não foi uma guerra local, mas uma catástrofe de escala global e extrema, muda completamente nossa compreensão da modernidade. Essa percepção nos obriga a olhar para a história não como um progresso linear, mas como uma sucessão de ciclos, onde a civilização atual é apenas uma sombra daquela que foi aniquilada no fogo do grande reinício. A escala dos eventos de 1812 é impossível de ser limitada às fronteiras de um único país, já que os sinais de uma destruição total surgiram simultaneamente por todo o globo terrestre. Enquanto a atenção dos historiadores se concentra nas campanhas europeias, na América do Sul, um evento poderosíssimo, oficialmente chamado de terremoto, transformou Caracas em ruínas em questão de instantes. As testemunhas oculares daqueles fatos deixaram relatos estranhos. A terra não apenas tremia, ela literalmente queimava, e os edifícios não desabavam, mas derretiam devido ao calor intenso que subia do solo. Ao mesmo tempo, nas ilhas do Caribe foram registrados focos vulcânicos sincronizados, que não pareciam um acidente natural, mas sim uma reação em cadeia coordenada. No continente asiático, a situação se repetia com uma precisão assustadora. Grandes cidades como Delhi, Calcutá e Manila foram tomadas por incêndios catastróficos entre os anos de 1812 e 1813. Na América do Norte, o fogo destruiu áreas significativas de Nova York, Filadélfia e Baltimore. Washington foi queimada de forma tão profunda que os prédios governamentais precisaram ser erguidos do zero. As versões oficiais atribuíam isso a acidentes ou consequências de guerras locais, mas a simultaneidade e o caráter idêntico das destruições em diferentes continentes apontam para um único cenário global. Todos esses fatos se encaixam na imagem de uma aniquilação sistemática de um sistema mundial unido, o Império da Tartária. Tratava-se de uma civilização com infraestrutura avançada, um estilo arquitetônico único e tecnologias que a história moderna se recusa a reconhecer. O reinício global foi necessário para apagar os rastros dessa poderosa organização e reformatar o mundo conforme as necessidades dos novos governantes. Depois que as cinzas baixaram e os níveis de radiação diminuíram, começou o processo de substituição. No lugar das majestosas construções megalíticas, surgiram obras simplificadas, e o próprio conhecimento sobre a grandeza anterior foi declarado mito ou simplesmente esquecido. Os relatos daqueles que estiveram no epicentro dos acontecimentos de 1812 guardam detalhes assustadores que a ciência moderna classifica de forma inequívoca. Os habitantes de Moscou descrevem um fenômeno que começou com um clarão ofuscante, uma luz mais brilhante que 1000 sóis. As pessoas instintivamente cobriam o rosto com as mãos, mas a luz era tão intensa que parecia atravessar a carne e os ossos. Após esse pulso luminoso, veio o silêncio. E depois, uma onda de choque devastadora e uma muralha de chamas, que não surgiu de faíscas, mas sim do próprio ar. Tais descrições reproduzem com exatidão a física de uma explosão nuclear. A radiação térmica, viajando na velocidade da luz, atinge o alvo instantaneamente, muito antes da chegada da onda sonora e do impacto. Os relatórios médicos da época causam um horror particular. Um médico russo que prestou socorro aos sobreviventes documentou sintomas totalmente desconhecidos para a medicina do século XIX. Ele descreveu pessoas com queimaduras profundas que não haviam estado em contato com chamas abertas. Os pacientes perdiam os cabelos em massa, as gengivas sangravam e a pele se soltava em camadas inteiras. Muitos daqueles que escaparam do fogo definharam em poucos dias, vítimas de uma enfermidade interna inexplicável, acompanhada por vômitos com sangue. Hoje, esses registros leem-se como um manual clássico sobre a síndrome aguda da radiação, causada por contaminação radioativa e precipitação de partículas.
As marcas desse evento não ficaram apenas na memória das pessoas, mas também na própria natureza. Soldados que estiveram nas proximidades dos epicentros mencionaram o aspecto estranho das florestas. As árvores permaneciam sem folhas e sem casca, mas com os galhos intactos, enquanto todos os troncos estavam derrubados rigorosamente na mesma direção, radialmente, para longe do centro da cidade. Essa imagem é característica do efeito de uma poderosa onda de choque, que literalmente varre a matéria orgânica, deixando apenas os esqueletos das florestas. Todos esses fatos indicam que por trás do cenário oficial da Guerra de 1812, escondeu-se uma catástrofe global, que deixou para trás um rastro radioativo impossível de esconder, mesmo séculos depois. As evidências sobre os eventos de 1812 descrevem processos físicos que são simplesmente impossíveis de explicar através da queima de madeira ou de materiais combustíveis daquela época. Testemunhas oculares em Moscou relataram uma tempestade de fogo com uma força tamanha que as correntes de ar chegavam a suspender pessoas adultas, enquanto a intensidade do calor fazia com que edifícios de pedra literalmente escorressem. Em condições normais, pedras de construção, como o granito ou o tijolo, não derretem. Para atingir o ponto de fusão, são necessárias temperaturas acima de 1.400 graus, enquanto o incêndio doméstico mais forte raramente alcança os 800 graus. No entanto, por toda a Rússia, em camadas pertencentes a esse período, são encontrados estratos de rocha vitrificada e edifícios cuja estrutura foi alterada em nível molecular. Tal impacto térmico não é característico de chamas comuns, mas sim de uma radiação de alta energia. Nas cidades, encontram-se camadas inteiras de vidro solidificado, resultado do fato de que a areia e a pedra foram submetidas a um impacto instantâneo de uma temperatura monstruosa, transformando-se em uma massa amorfa. Rastros semelhantes de metamorfose térmica hoje só podem ser vistos em locais de testes nucleares ou onde ocorreu a queda de meteoritos. Contudo, em 1812, esse efeito foi registrado simultaneamente em dezenas de cidades. Sob as modernas Moscou e São Petersburgo, arqueólogos registram a chamada ruptura cultural, uma camada de cinzas e materiais fundidos sobre a qual a civilização praticamente começou de novo, utilizando tecnologias bem mais simples e rudimentares. Essas anomalias apontam para o uso de tecnologias que superavam significativamente o nível da artilharia de pólvora daquela era. A escala da destruição demonstra que o objetivo era a desindustrialização completa e a aniquilação da infraestrutura do Império da Tartária. Em vez de ruínas carbonizadas, pesquisadores encontram fundações de gigantes, sobre as quais, após 1812, novos colonos ergueram suas construções sem compreender o propósito das estruturas originais. O mundo inteiro, naquele momento, estremeceu sob ataques que os livros didáticos oficiais mais tarde chamariam apenas de uma série de incidentes lamentáveis e consequências inevitáveis das guerras. A impossibilidade de explicar os eventos de 1812 como um conflito militar comum torna-se evidente quando analisamos o estado das cidades antes mesmo do contato com o exército. As crônicas oficiais insistem na tática da terra arrasada, mas os relatórios dos batedores franceses pintam um quadro bem diferente. Eles entravam em povoados absolutamente vazios, porém intactos. As casas permaneciam intocadas, a comida ainda estava sobre as mesas e os pertences pessoais continuavam em seus lugares, como se milhares de pessoas tivessem desaparecido em um único instante. Isso não parecia uma fuga em pânico. Lembrava, na verdade, uma evacuação organizada e total diante de algo inevitável e catastrófico. Historiadores chamam isso de o Grande Silêncio. Um momento em que, ao longo de centenas de milhas, a civilização simplesmente parou de dar sinais de vida, antes mesmo que o primeiro tiro fosse disparado. O avanço de Napoleão é frequentemente justificado por seu gênio estratégico. No entanto, a lógica de suas ações na Rússia carece de sentido militar. O grande exército começou a definhar muito antes dos famosos invernos rigorosos.
Em outubro, quando o frio extremo ainda não havia chegado, do corpo original de 600 mil pessoas restavam apenas sombras dispersas. Os soldados não perdiam a vida em batalhas de grande escala. Eles simplesmente sumiam, como se estivessem marchando direto para uma zona de desintegração total. A versão oficial sobre as geadas, que só surgiram em novembro, serve apenas como uma cortina de fumaça conveniente para esconder um fato perturbador. O exército foi aniquilado durante a queima sistemática de todo um território que conhecemos como Tartária. As próprias cidades, como Moscou, oficialmente viraram cinzas devido a incêndios durante a retirada, mas as datas desmentem essa afirmação. O fogo tomou conta das ruas no exato dia em que Napoleão estava entrando na cidade, o que significa que seus soldados fisicamente não tiveram tempo para uma destruição planejada da metrópole. O incêndio começou de forma súbita e em todos os lugares ao mesmo tempo, transformando pedra em líquido. Isso indica que o exército era apenas um cenário, destinado a desviar a atenção do uso de armas capazes de derreter o granito e transformar bairros inteiros em fragmentos de vidro. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.